dia! Tudo bem, turminha? Hoje nós estamos aqui de novo, né? Para mais uma aula da gente. E hoje, dando continuidade ao nosso assunto da semana dos Santos Juninos, nós já estudamos sobre o Santo Antônio, sobre o São João e agora nós vamos estudar sobre o último santo que é festejado no período do São João. Quem sabe dizer a tia qual é o último santo? É comemorado dia 29 de junho, ele. Quem sabe? São Pedro. São Pedro. E quem foi São Pedro, tia? São Pedro, ele nasceu lá numa vilinha próximo ao Mar da Galileia, em Israel. Certo? São Pedro era um pescador e ele continuou na sua vida de pesca até o dia em que ele se encontrou com Jesus. No dia que ele se encontrou com Jesus, foi um dia em que Jesus fez o milagre da pesca. Qual foi esse milagre da pesca? Bom, nesse dia, Pedro e o seu irmão passaram o dia inteiro no mar para procurar peixe para levar para casa, para poder vender e dar o sustento à sua família. Só que eles não encontraram nada de peixes e estavam muito tristes, desesperados. Aí, Jesus apareceu lá no mar quando eles já estavam vindo embora e disse a eles que tinha peixe no mar. Só que eles disseram: "Como, Senhor? Se a gente passou o dia todo e não achou nada de peixe no mar." Jesus disse: "Vamos que eu lhes mostrarei aonde estarão os peixes." Eles não acreditando muito, né? Mas mesmo assim foram até onde Jesus queria que eles fossem. E eles pegaram o barquinho e foram. Quando chegou num canto lá do mar, Jesus disse: "Jogue a rede aqui." E assim eles fizeram, obedeceram e jogaram a rede no mar. Quando passou um pedacinho, Jesus disse: "Tirem a rede do mar." E eles tiraram. Quando eles tiraram, tinha tanto peixe, mas tanto peixe, que quase que eles não conseguiram tirar essa rede do mar, de tanto peixe que tinha dentro dela. E assim Jesus fez um dos seus primeiros milagres, o milagre da pesca. Com isso, Pedro começou a seguir Jesus. Para onde Jesus ia, Pedro ia com ele. Ele tornou-se um apóstolo de Jesus. Escutava suas pregações, o admirava bastante, né? E quando Jesus foi pego, né, para ser morto, Pedro disse que não seguia ele. Pedro negou Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus, que com medo de morrer, disse que não conhecia Jesus, que não andava com ele, né? Negou Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele veio conversar com Pedro e disse a ele que o perdoaria se ele continuasse fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia, pregando, falando a palavra de Deus, falando sobre Deus às pessoas. E deu a Pedro a sua autoridade para poder fazer isso. Ele deu as chaves dos céus a Pedro e disse: "Eu te darei a chave do reino dos céus." Com isso, Pedro continuou falando de Deus, falando de Jesus, e ele se tornou-se o primeiro papa da igreja cristã, certo? Então Pedro, ele era um pescador que seguiu Jesus, que se tornou-se um apóstolo do Senhor, que andava falando sobre Jesus, né? E se tornou-se o primeiro papa da igreja católica, da igreja cristã. E com isso, os romanos, chegou um tempo que pegaram Pedro e condenaram ele por ele andar pregando a palavra de Jesus, condenaram ele à crucificação. Pedro tinha mais ou menos aproximadamente 70 anos quando ele foi morto de forma brutalmente crucificado, certo? Então, se comemora o dia de São Pedro,
dia 29 de junho, certo? Que é nos períodos das festividades juninas. Então, Pedro, assim como São João, que seguia a Jesus, né, que te falou dele ontem, Pedro também era um seguidor de Jesus. Eles tinham algo em comum, porque eles eram apóstolos de Jesus. Tanto São João como São Pedro. Eles eram apóstolos de Jesus, que seguiam Jesus e pregavam, falavam de Jesus às pessoas. Certo? Tudo entendido? Para explicar melhor, para vocês entenderem melhor, Tia vai passar um vídeo mais aqui abaixo, falando sobre a vida de São Pedro. E a atividadezinha é simples, é um textinho que vocês vão ler sobre São Pedro. E tem 5 questãozinhas. Uma que vocês vão contar quantos peixes tem dentro da rede de São Pedro. E outras vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderam. Sobre as chaves do céu, que São Pedro tem as chaves do céu, mas não era a chave para abrir a porta do céu. Era aquela chave significava que ele tinha a autoridade para falar sobre Jesus, que Jesus deixou isso para ele, essa autoridade, esse poder, entre aspas, que não é poder de dizer eu posso, não, é o poder de dizer que ele tinha a autoridade de falar sobre Jesus, porque Jesus deixou ele para falar sobre ele, certo? Então, vou passar o videozinho aqui embaixo, depois vou passar a atividade e eu espero vocês retornarem a atividade para mim. E amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, nesta mesma hora, para juntos, eu e você e eu, passarmos mais um tempinho, né? Breve, se Deus quiser, nós estaremos todo mundo juntos. E Tia tá morrendo de saudade, doida pra dar um abraço, doida pra dar um cheiro nos meninos da cabeça mais cheirosa do Brasil. E se Deus quiser, nós vamos estar todos juntos. E por hoje é só. Até amanhã. Um cheiro no coração de vocês tudinho.